E de fato, né, a obra O Capital é uma obra de fôlego, né? A gente, não à toa, é um autor tão discutido até a presente data, né? Ali é um raio-x do sistema capitalista, de sistemas de mais-valia, alienação e assim por diante. Então, realmente foram luzes lançadas nesse tema. Gostaria só de colocar aqui o pingo nos is, talvez eu não tenha me feito claro, né? De fato, Getúlio Vargas ele teve muitas fases e nessa primeira fase, né, realmente, quando se deu a própria criação do Ministério do Trabalho e toda a estrutura sindical como nós conhecemos hoje, foi um momento em que Getúlio Vargas ele era esquerda, seguido aí por um governo democrático à luz da Constituição de 34. Mas a partir de 37, os sindicatos eles foram absorvidos pela estrutura do Estado, até mesmo num sistema corporativista, né? E isso ecoa até hoje na forma de um sistema de unicidade sindical que, a meu ver, pode fragilizar a estrutura do sindicato na defesa dos trabalhadores, até porque ela entra aí em uma falta de sintonia com a convenção da 87 da OIT e, enfim, o que se prega em termos internacionais acerca de pluralidade e de liberdade sindical. A meu ver, os sindicatos eles são estruturas realmente imprescindíveis, não só a defesa dos trabalhadores, mas para fazer assim, para mediar, intermediar essa dinâmica entre o capital e o trabalho, como bem explanado pelo professor, nós temos inclusive estruturas patronais dos sindicatos. Acredito que esse debate, esse diálogo deve passar por aí, né? E as centrais, os organismos maiores, né? Centrais sindicais, fazem ali a interlocução política em prol da defesa dos trabalhadores. Mas, assim, eu ouço a divergir do nobre professor Clóvis Renato na análise acerca da China, né? Assim, independentemente do modelo econômico que se pratica na China, nós precisamos entender que esse sistema ele deriva do próprio Mao Tse Tung, né? E o professor aqui falou que foi um movimento de união nacional, mas foi um movimento regado a ferro e fogo, né? Assim, nenhum ditador matou mais que o Mao Tse Tung no século XX. São cerca de 60 a 70 milhões de pessoas assassinadas por conta da Revolução Cultural. Nós tivemos uma invasão ao Tibete. Hoje o povo tibetano vive ali exilado na Índia. E existe aí toda uma questão contra as minorias, né, islâmicas. Existe um sistema de crédito social altamente repressor. Então eles usam sistemas de inteligência artificial, Big Data, reconhecimento facial, a depender da sua rede de amigos, do seu network, você pode receber créditos ou punições nesse sistema, um sistema que cerceia as liberdades e que é contrário a direitos humanos, a meu ver, né? Basta ver o que está acontecendo em Hong Kong, né? Um movimento democrático em Hong Kong, Hong Kong que foi uma possessão inglesa até a década de 90, salvo engano, 1997, passou aí às mãos da mãe China, né? Mas, assim, Hong Kong está vivendo isso, né? O cerceamento da liberdade de imprensa, do movimento democrático. Então, é importante que a gente coloque os pingos nos is aí também, né? Não é uma questão do sistema econômico, é um sistema político que é repressor, sim, até os dias de hoje, e que provoca. Eu mesmo tenho amigos chineses, né? Inclusive uma que me visitou e sabe, é uma pessoa que simplesmente ela desconfia de tudo, né? Fala baixinho no seu ouvido. É uma pessoa que traz esse trauma da vigilância 24 horas. A meu ver, a China hoje
ela representa a distopia orwelliana de 1984, né? Um sistema que cria uma vigilância até do seu pensamento. Esse meu celular Xiaomi aqui está ouvindo tudo que eu estou dizendo. Né, gente? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E a China está ali no Conselho de Segurança da ONU, que pose de bom moço na comunidade internacional, que tem uma grande influência política e um sistema imperialista, mas para dentro ela é muito, digamos assim, rigorosa, né, rígida no que diz respeito ao cerceamento das liberdades. O próprio médico que denunciou um novo surto de SARS-CoV, no outro dia estava na delegacia, professor, ele mandou uma mensagem pelo chat. Sindicato, né? Lá também, pô. Sindicato é perseguido lá. Então, é interessante que a gente faça aí, né? Uma coisa é o sistema econômico, outra é o sistema político. E um sistema econômico capitalista, ele também pode, como acontece lá, você tem lá um sistema desenvolvimentista totalmente contrário ao consenso de Washington. Né? Então, o consenso de Washington prega que o neoliberalismo é o único caminho para o desenvolvimento e a escola de Friedman, a escola de Chicago, fica assistindo, bestializado o que vem acontecendo na China. É um sistema em que o Estado calça ali as empresas, em que os empresários têm uma ligação direta com a burocracia do Partido Comunista e que vem aí gerando esse crescimento exponencial, engolindo todo mundo. Né? Porque os parques aqui no Ocidente estão indo para lá, para países como o Vietnã, como a China, né? E isso gera reflexos para a gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um cinturão de ferrugem lá, né? A antiga pujante indústria, cadê? Né? O capital, ele procura espaços onde o custo de produção é menor, mais barato, né? Mais barato. E isso, em contrapartida, tem gerado uma dependência maior da China. Nós vimos aí na pandemia o mundo todo dependendo de insumos que vinham da China. Era uma guerra por máscara, por tudo que vinha de lá. Né? O Brasil viveu essa realidade de maneira muito forte. E isso precisa ser repensado, né? Porque essa tecnologia está indo toda para lá. E isso tem gerado um crescimento, um imperialismo, à custa ali de muitas pessoas, do sangue de muitas pessoas. Empresas como a Foxconn, por exemplo, que produzem aparelhos da Apple, né? Você tem aí suicídios em série, professor, né? Por conta das péssimas condições de trabalho, por conta das condições exaustivas. Os empregados, eles vão até a exaustão. Então, num sistema de cerceamento de liberdade, como é que você pode falar de estrutura sindical? Né? Como é que você pode falar de defesa de trabalhadores? Então, a China, que bebe hoje Coca-Cola, professor, representa isso. E, de fato, ela não deve ser um modelo, né? nem de, digamos assim, de estruturação de defesa de trabalhadores. Pelo contrário, é um local em que nós temos grandes distorções. Muito obrigado. Eu vou passar aqui a palavra ao professor Matheus. Aqui. Fernando, bom dia a todos. Feliz por integrar esse debate extremamente relevante. Né? Eu fiquei aqui escutando como um espectador mesmo, coisas muito interessantes que foram faladas, separei aqui alguns tópicos diante dessa fala. Eu confesso que em direito sindical não me considero um especialista, pelo contrário, apesar de já ter trabalhado com direito do trabalho e com políticas públicas, né, o que acaba encontrando em muito momento, em vários momentos, uma certa conexão. Né. Várias falas foram faladas, falas interessantíssimas aqui sobre Vargas. Né. Eu lembro que tem um professor que chama João Daniel, ele, professor de história muito famoso no nosso país. E ele, toda vez que fala em Vargas, ele pergunta que Vargas, né? Porque realmente tem vários momentos e vários Vargas. E eu acho que, por mais incrível que isso seja, efetivamente Vargas foi comentado aqui. Os dois Vargas, no mínimo, estão corretos. Eu acho que teve um momento muito
muito mais à esquerda do lado, eu até acho que ele tinha um caráter mais à esquerda, apesar de também ter um momento em que ele flertou de maneira um pouco mais objetiva com movimentos fascistas, né? E talvez isso se dê em virtude de perspectivas de articulação política, política externa, coisas que talvez seriam documentos sigilosos ou classificados pelo governo brasileiro, né? Sobre a China em especial, eu acho que eu vou divergir um pouco dos dois, apesar de também ser convergente com os dois em determinado momento. Eu acho que o que o professor Elano falou sobre a perspectiva social da China é muito relevante, é natural, principalmente porque nós estamos de um lado ocidental, que talvez seja um lado que respeite mais os direitos humanos, uma perspectiva universalista, que desde 1945 das Nações Unidas foi implementada, né, que é onde eu inclusive digo que o direito internacional surgiu propriamente, né, pelo menos o direito internacional que eu chamo de contemporâneo, o direito humano, por assim dizer. Então, sim, tem essa problemática com relação à China, é fato. Tem problemas com relação aos uigures, com relação ao Tibete, com relação a outros territórios. E, de fato, eles têm uma formatação diversa da nossa. E ao final digamos assim, da União Soviética, propriamente com a queda do Muro de Berlim, em 1991, o próprio Henry Kissinger, que foi um dos principais criadores daquela tese polarizada do mundo, né, um dos principais alimentadores daquela tese que dividiu o mundo em Ocidente e Oriente, ele fala que haveria um novo inimigo, por assim dizer, do lado do Oriente, né? Isso é muito tradicional, a historiografia norte-americana, o cinema norte-americano, ele sempre procurou inimigos externos para, principalmente, regular situações internas, né? Toda vez que os Estados Unidos tinham uma crise interna, eles culpavam uma entidade externa com o objetivo de gerar uma união nacional. Isso aconteceu em governos republicanos, naturalmente, Bush, por exemplo, e acontece, parece, atualmente, com o governo Biden também, no momento em que os Estados Unidos assumem meio que uma dianteira, não por direitos humanos, mas por outros fins, na doação de armas e dinheiro, em especial, para a Ucrânia. O que acontece, no final das contas, é que essa posição política da China, de ver diversidade, compreensão de enxergá-la de forma meio maligna, assim, e imperialista, que realmente ela tem um histórico imperialista muito grande, inclusive com o Mao Zedong, se satisfaz a partir de uma nova tese de Kissinger de que a China seria um grande oponente norte-americano, por mais que já tenha uma grande complexidade de enxergar essa perspectiva, visto que a China e os Estados Unidos dependem quase que diretamente, sobretudo na perspectiva econômica do outro. Eu, por outro lado, apesar de reconhecer essa perspectiva política, eu reconheço totalmente a perspectiva econômica que o professor Flores trouxe. Se enxergarmos comunismo e capitalismo, assim como uma perspectiva econômica que foi criada inicialmente, a China é uma economia. A economia existe uma espécie de economia de mercado, uma série de tecnologias que tentaram ser criadas para falar da China, apesar de ter muita complexidade na prática de explicar o que é, de fato, a China. Eu penso que eu tive a oportunidade de passar 43 dias na China, em um projeto educacional, na cidade de Nanjing, cidade quarta ou quinta maior cidade da China, em uma grande cidade, uma grande universidade. Eu tive uma experiência muito interessante lá. Passei alguns dias em Pequim, mas passei a maioria dos dias em Nanjing mesmo, e a minha experiência com a China ela foi totalmente modificadora de minha compreensão com o Oriente. Por mais que eu tenha raízes orientais, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre a China, eu não tinha interesse propriamente em aprender chinês, nada de fiz curso de chinês, anos de curso de chinês, cheguei até o nível do introdutório 1, né, do próprio B1, e isso era uma coisa que eu me orgulhava muito, porque eu enxergava o Oriente de uma forma muito diferente. Eu não enxerguei eles como propriamente nossos inimigos, mas eu enxergava eles muito bem numa perspectiva de que eles estavam brigando para serem melhores.
Aí vem o imperialismo, que é muito claro, na minha opinião, de enxergar que o deles é o melhor e que o que deles não é o melhor, eles vão comprar, eles vão importar. Tá? Isso é algo muito objetivo que eu vi muito empreendedor, eu vi muita gente que tinha uma condição econômica, né? O momento econômico da China era tão relevante, essas famílias, que eu via colegas assim, que a gente conhecia lá na instituição, no Instituto Concurso, né, precisamente, que tinham carros do ano, né? O que você faz da vida? Meu pai é agricultor. Agricultor, ele tem um latifundiário? Não, ele tem um pequeno terreno ali, a gente faz trocas, vendas, tudo mais. Ou seja, houve uma certa industrialização absurda nos últimos 20 ou 30 anos que levou a China ao patamar que hoje eles são os maiores consumidores na cidade da luz, lá em Paris. Em Paris, quem teve a oportunidade de ter lá nos últimos anos, vê que os chineses eles dominam totalmente o mercado parisiense, já são os maiores detentores de imóveis no mercado parisiense, e eu tenho muita dificuldade de acreditar que são só as mesmas famílias. Eu acho que eles têm hoje acesso a um capital que nunca tiveram, naturalmente. A perspectiva econômica é muito fundamental nisso. E eu acho que o Brasil, isso é uma tese que não foi inaugurada por mim, mas eu acho que o Brasil, uma perspectiva até mesmo econômica e de política externa, ele deveria estar cada vez mais ligado com o seu principal parceiro comercial, que é a China. Então, sim, existem problemas, sobretudo se nós quisermos seguir a lógica dos direitos humanos na perspectiva universalista, nós teremos enormes problemas em reconhecer a China como uma democracia ou qualquer coisa do tipo. Né? Até porque o Xi Jinping, nesse momento, com o apoio popular que ele deve ter, eu imagino que ele deve ser reeleito por mais um mandato, porque ele parece ser um líder na perspectiva econômica, na perspectiva talvez de engrandecimento do povo chinês, muito relevante. Né? Os chineses se sentem, os chineses nos anos 2000, no final dos anos 90 em especial, eles praticamente não conheciam o sistema econômico, o internacional econômico, chamado de OMC. Né? A China teve que chamar o mundo inteiro para ensinar os chineses como que era a OMC, o que era o GATT, o que era todo aquele sistema econômico. E hoje a China é um dos principais membros do GATT, é um dos principais, melhor dizendo, membros da OIT, da OMC, e nela, além dela naturalmente perder algumas vezes, ela hoje tem um dos principais especialistas no âmbito do comércio internacional. Né? Já quem dizia isso foi até o próprio Roberto Azevedo, foi diretor da Organização Mundial do Comércio por 2 mandatos, no meio do segundo mandato ele sai, mas ele reconhece a evolução impressionante da economia, e a evolução que não se dá unicamente no sentido econômico, no sentido das Nações Unidas também. Hoje o principal membro cotizador, né, da organização é a China. Muito breve voltará a ser os Estados Unidos, mas a China ela meio que trouxe um certo degrau de respeito ao Oriente muito relevante para as Nações Unidas, né? Que nunca foi algo que foi conseguido pelos países árabes, em especial. Então a China ela mereceu um debate Só da ela. China, extremamente relevante. Eu sigo sempre as teses do embaixador Paulo Roberto de Almeida, que teve 3 oportunidades na China, trabalhou em uma série de trabalhos diferentes na China, e ele me fez enxergar a China, foi meu professor, hoje é um amigo, e ele me fez enxergar a China de uma maneira muito diferente da perspectiva tradicional. Ele é o nosso maior especialista em Mercosul, um dos maiores especialistas no âmbito econômico brasileiro, e ele tem uma visão da China que eu acho que englobaria totalmente as 2 ideias dos professores ao meu lado. Ou seja, a China ela é tão relevante, tão complexa, que ela mereceria muito mais tempo de debate. Né? Sobre os sindicatos, eu tenho uma coisa que eu aprendi trabalhando no mundo político, sobretudo com políticas públicas, né? Foi que existe um motivo para as coisas serem como elas são. Eu vi um artigo do professor Ivo Gico Júnior, professor de altíssima gama na Universidade de Brasília, do Centro Universitário de Brasília, e ele falava assim, o nome do artigo científico dele era As Coisas Como Elas São. E eu nunca esqueci isso, que ele fazia uma análise, na verdade era uma análise econômica do direito implementada nas políticas públicas.
E eu lembro que eu conversei com ele em determinado momento sobre aquele artigo dele, relevantíssimo, paramos conversando, passei mais de 1 hora conversando com ele, nem podia estar lá na hora daquele conversando com ele, porque foi relevante. Existe um motivo para as políticas públicas atuais serem como elas são. Na última semana, eu lembro que a minha esposa está fazendo um trabalho também na área ambiental, ela me perguntou sobre a área ambiental e nós conversamos chegamos em determinado momento sobre políticas públicas relacionadas à segurança pública, que era algo que eu trabalhava, né? Nós escrevi muita coisa sobre CAC, escrevi muita coisa sobre armamentista, escrevi muita coisa sobre uma série de âmbitos diferentes, sobre política prisional, sempre me pautando na ciência mais elevada, eu sempre levei em consideração 2 pontos de vista políticos, né, pelo menos os mais extremos, e aquilo que era melhor trabalhar dentro da academia das principais universidades do mundo. E o que eu encontrava era o seguinte: existe um motivo para o nosso país seguir determinadas políticas públicas. Existe um motivo para a nossa política prisional, mas nós não temos aqui uma pena de morte, propriamente, né? Era até um pouco de debate nós tivemos. Na China também foi um debate da semana passada, na área de ciência política. E parece-me que, com os sindicatos, é a mesma coisa. Existe um motivo natural para os sindicatos existirem. Existe um motivo natural para os sindicatos, inclusive também terem sindicatos patronais, essa lógica patronal. E até mesmo me surpreendi nas últimas semanas quando eu vi um determinado líder sindical de um organismo que eu creio que seja sindical, até comércio, apoiado por partidos De direita. de esquerda. Eu sempre via ele, por exemplo, como político de direita. Sim, foi hoje eu vejo ele como Paulinho da político que me mostra que a questão de representatividade e identidade é muito complexa, né? E essas perspectivas políticas, elas têm se modificado e a sociedade tem se modificado junto. A grande complexidade, professor Flores, que eu vejo com relação à política, não é propriamente só a vinculação do sindicato a partir do político. Todo mundo é livre para ter o partido que quiser, o entendimento que quiser e tudo mais. Mas me parece que ao longo dos tempos tornou-se uma forma de ingresso muito tradicional dos políticos dentro de seus determinados mandatos, seja o ingresso deles em determinadas posições, né, dentro de sindicatos. Eu acho que isso pode levar, erroneamente ou não, dentro dessa perspectiva, da perspectiva de uma certa confusão problemática em relação aos sindicatos e à perspectiva política. As coisas como elas são, elas chegam ainda num momento mais complicado, né? Nós temos aí, falamos aqui muito, criticamos muito a uberização, né? Também falamos, acho que, pontos positivos, né? A mudança da uberização e desses outros fatores, né? Da mudança, por exemplo, das locadoras de vídeo, né? Antes era muito tradicional, eu imagino que todos nós alugávamos filme passado, passava horas vendo filme. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto é cinema, na minha vida. E eu lembro que eu passava horas na locadora, e hoje a locadora, que a gente faz, todo mundo aqui paga várias locadoras mensalmente, né? Netflix é uma locadora, acabou com as locadoras, né? É que eu conversei com um colega que tinha uma proprietária, acho que a maior empresa de locadora aqui do Ceará, e ele teve problemas econômicos, um desses donos, teve problemas econômicos depois de um tempo, questionando ele sobre a ideia. Eu lembro que eu fiquei muito ressentido, mas vi ele compreendendo muito bem o que tinha acontecido, né? Essa sociedade está se modificando muito, né? Tanto no caso do Netflix, quanto no caso do Airbnb, né? A propriedade privada sempre foi um problema na história da humanidade e me parece tradicional que ela continue existindo, mas a forma de enxergar a propriedade ela também se modificou, né? Se modifica o trabalho, modifica a forma da propriedade. Hoje em dia, muitas pessoas que tinham aquele quarto sobrando em casa, talvez seja até complexo do ponto de vista humanístico, mas existem os fundamentos básicos para o Airbnb, né, a locação de quartos, né, de apartamentos quando você não está usando, para complementar a renda, etc. Também para viajar. Eu conheci muita gente na Europa que alugava os apartamentos para poder viajar. Né? Modifica um pouco da lógica do aluguel, modifica um pouco da lógica da propriedade também.
E nós temos uma série de modificações que chegaram aí de forma bem disruptiva, né? Essas modificações tradicionais, e que sejaram problemáticas. Né? Acho que a problemática do sindicato está ligada à mudança da sociedade da mesma forma que essas mudanças chegaram. Por mais que tenhamos pontos positivos a falar dessas modificações, muitos pontos negativos também podem ser aventados. Né? Essa nova globalização, de uma perspectiva um pouco mais internalizada dos movimentos políticos, talvez seja não propriamente uma moda, mas talvez uma espécie de mudança política cíclica. Né? Nós aqui no Brasil nós tivemos sempre uma prevalência muito grande de políticas, parece-me que assento ou assento esquerdo. Né? E atualmente parece que nós escolhemos um regime um pouco mais conservador, um pouco mais à direita. As pesquisas políticas parecem ter nos mostrado que já houve um momento de modificação disso. E não duvido, tá? Se o candidato, se o atual presidente, o movimento político que ele incorpora, digamos assim, for o perdedor, me parece que ainda assim haverá um movimento de oposição muito forte e muito relevante, que talvez não tinha anteriormente. O que me parece dizer é que o Brasil, que foi um país, historicamente falando, muito polarizado, volta a uma polarização, e nós voltamos a uma polarização que vai depender de esforço da sociedade para nós conseguirmos entender, aprender a viver em uma democracia tão jovem como é a do nosso país. O que nós esperamos, no final das contas, é que as entidades públicas, políticas, em especial, a burocracia estatal, ela se adapte a esse novo período político que nós vamos viver. E eu acho que os sindicatos, eles terão que se adaptar, já se adaptaram a partir do final da contribuição sindical obrigatória, né? E veremos o que será objeto nos próximos tempos. Bom, essa era a minha fala, é uma fala curta, uma fala breve, e agradeço a atenção de todos vocês e os professores. Né? Só para encerrar, né? Vai falar? Vai passar a última vez. Não, eu iria encerrar agora. Só para dar só um. Bom, então o pessoal, agradecer o pessoal que está aí até agora. É isso que eu achei interessante, né? Que não houve, na hora que ele estava falando, era o quê? Uma defesa de China. O que a gente tá só, o que eu trouxe foi esse discurso, que alguns chamam às vezes de monocular, né? Quer dizer, como se fosse unânime. Sindicato é aquilo, como a bipolarização está fazendo. Não é como eu disse. Quando havia essa discussão de esquerda e direita, havia uma questão política e ideológica. É por isso que eles estão falando hoje que essa briga na Rússia não é uma briga ideológica. É uma questão geopolítica, de repaginação, é geográfica. Mas quando os discursos vêm, é como se misturasse sindicato à esquerda. Eu disse, mas qual? O que é esquerda? Porque nessa época existia uma perspectiva capitalista e uma perspectiva socialista. Quando a gente diz China bebe Coca-Cola, quer dizer o quê? Que é um fato, como o professor falou, complexo. Não dá para dizer, isso é esquerda. Não, agora quando você mudar o discurso para falar de totalitarismo, é outra coisa. É outra coisa. É por isso que eu estou dizendo, é um mundo fantástico para a academia, para a gente estar observando, escrevendo e repensando. Como o professor que teve a oportunidade de passar esses tempos na China, ele falou, é complexo. Não é como antigamente, né? Antes da Revolução, que derrubou o Muro de Berlim, essa coisa toda, né? E você dizia, China é uma ideologia. Estados Unidos é outra. Depois da queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, esse modelo que o Nixon fomentou, não é, com os chineses, por causa do Nixon, estavam morrendo lá. Aí traz essa perspectiva, é outra coisa. Eu não posso dizer que isso aqui é uma bandeira, eu não estou vendo no mundo conhecido, porque a gente sabe, por exemplo, quem é de movimento, de partido, sabe que tem partidos muito pequenos que eles são de extrema esquerda antiga, não é assim, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu era do movimento estudantil, tinha a Liga Bolchevique, não sei o quê, os leninistas, existe, só que a adesão deles só é pequena, como hoje ainda tem skinhead,
da extrema-direita, não é isso? Hoje você tem nazista puro, fascista puro, só que eles ainda não ganharam corpo. Mas existe. Mas quando a gente fala de grandes players, hoje, não dá para dizer assim. É isso que eu quis dizer. Você não pode dizer, sindicato, o rótulo é esse. Como hoje o próprio governo atual, você diz assim, poxa, como é que esse cara toma atitudes populistas? Se era liberal. Então, há essa complexidade para a manutenção do poder hoje. É isso que a gente estava apresentando. Então, que não dá para trazer um rótulo, quer dizer, do jeito que a indústria 4.0 ainda não chegou como se pensa que chegava, tanto que está tendo muita demanda, está precisando de gente para trabalhar. Como não dá para discutir hoje o modelo chinês, russo, não sei o quê, e falar como nos anos 40 o que era a esquerda, que era uma perspectiva de avançar uma ideologia que era contra o capitalismo. Esquerda era isso, né? Aí, entende? É isso que a gente confunde no discurso, né? Esquerda antes era isso. Você tinha um socialismo e um capitalismo. O que eu disse, é complexo quando a China bebe Coca-Cola, porque você tem um nome comunista, mais uma prática capitalista. Então você não consegue mais dizer o que é esquerda e direita, claro. Entende? Ser totalitário, o fascista era o que o Hitler queria. A extrema-direita também era. Qual é a empresa que diz assim, se eu pudesse ter o monopólio, eu ia ter concorrência e ela vai querer a concorrência? Vocês conhecem alguma empresa? Que ela podendo ser monopolista, ela vai ser concorrencial? Nenhuma quer. Então, os dois lados, por isso que eu digo, cuidado com as confusões de conceito. Querer um poder totalitário para ter é coisa diferente. Agora, querer um poder totalitário, tanto de esquerda quanto de direita, isso é comum. Quem não tem deixado isso acontecer é a sociedade. Isso é que é confuso, entende? Não é, esse aqui é a esquerda. Espera aí, é o que eu disse, como ele falou, o maior parceiro, por que a Vale estava alta e caiu? Porque a China teve um problema com a Evergrande, que é a maior construtora de lá, que era a maior compradora de ferro do Brasil. Entende? Mas, entende? Cuidado com o anacronismo de falar assim, entende? Eu não consigo enxergar no mundo hoje uma perspectiva política ideológica entre capitalismo e socialismo. É isso que o companheiro passou os dias lá e disse assim, vale essa China aqui, isso aqui que é socialismo? Então, totalitarismo, cuidado. Eu posso ter totalitarismo de esquerda, socialista, posso ter totalitarismo de direita, capitalista. Quem está no poder, infelizmente, quer comer a carne e depois roer os ossos. Ninguém quer deixar o poder. E aí, de novo, não é um problema do país. É um problema do ser humano. Por isso que eu disse, é a mistura entre o social e o psicológico. É Pink e o cérebro. Vamos dominar o mundo? Vamos dominar o mundo? É quem está no sindicato, às vezes, não quer sair do poder. Não acontece? Quem está numa empresa, ele não quer sair do poder. Então, por isso que eu fiquei com cuidado, assim, porque quando o discurso que era sindicato, indústria 4.0, né, e tal, que quando descambou para a China por essas questões de totalitarismo, cuidado, porque tanto o Mussolini, o Hitler e o Hirohito, todos três eram de extrema direita e eram totalitaristas. Então, naqueles anos 30 e antes, ser totalitarismo, tanto faz ser esquerda como direita, só que ser esquerda era ser socialista, ser direita era ser capitalista. E hoje isso está misturado. E dentro do movimento sindical é do mesmo jeito. Você tem cara totalmente Bolsonaro, e tem cara totalmente Lula, e tem cara Ciro. Não é assim? Então, cuidado com os rótulos. E o que eu disse foi, para concluir, que o sindicato, sempre lembrando do que ele é, o que é? Aquele que protege, aquele que defende, aquele que representa, ele vendo os interesses da base e procurando o melhor para aquela coletividade, ele faz um bom papel. Mas essas divergências é muito diferente, está diferente. Mas a gente lê livros de quanto tempo antes? A gente lê livros dos anos 40. Quer dizer, onde é que você imaginava, quando você fala de geopolítica hoje,
para você discutir liberdade com a questão do Talibã, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. E agora que eles saíram o avião derrubando gente e tal, e lá agora retrocedeu tudo, as mulheres perderam as identidades, perderam tudo. Lá mulher não tem nome. E ninguém está fazendo nada. Só foi substituir pela discussão da Ucrânia. Lá é assim, ó, uma mulher não tem nome, eles queimaram as identidades. A mulher é assim, você é a filha do fulano, depois você é a filha segunda do fulano, agora você é a mulher do ciclano. E bota uma burca e é assim. Quem é que está dizendo o quê para isso? Entendeu? Aí é outra questão, que já vem aí a questão totalitária, não é a questão de esquerda e direita. Eu acho que é de todas as duas. A questão religiosa não é de esquerda e direita. Também são xenófobos, não são não religiosos? É da natureza humana, mas a gente não pode confundir isso. Tem que tomar muito cuidado, né? Com essas questões, quando eu vou mesclar, porque o movimento sindical ele é eclético por natureza. Governos, partidos, são ideologias, devem ser ecléticas por natureza. Quando eu rotulo, eu perco muito da realidade. É isso, por isso que eu gostei muito de estar aqui com vocês. Realmente eu adoro o debate, eu gosto, aprendi muito, sempre aprendo mais. Trouxe questionamentos. Mas eu falo para mim mesmo, Renato, cuidado com o que tu está pensando, porque você pode estar com um raciocínio anacrônico. Você pode estar lendo textos que estão trazendo um totalitarismo, mas você sai totalmente enviesado, né? Mas quando você olha, de novo, não escuta o que o cara fala, escuta o que ele faz. Quando você olha para a realidade, aí você vê a pluralidade que existe. Ou seja, a gente está numa fase de alta germinação, na verdade é essa. Esse momento agora é um momento de uma germinação e de uma transição para o que a gente não sabe o que vai ser. Provavelmente é o que está acontecendo. Obrigado. Acho que eu ia falar. Como no adiantado da hora, gente, nós precisamos fazer aí as considerações finais. Eu gostaria de agradecer do coração, né, a presença do Dr. Clóvis Renato, mais uma vez aqui ilustrando, né, com clareza solar, né, pensamentos aí, discussões que passaram da estrutura sindical à indústria 4.0, China, enfim, foi uma verdadeira aula que nós tivemos hoje, Dr. Clóvis Renato. Estou muito feliz. Gostaria também de agradecer aqui ao professor Matheus Atalânio pelas considerações, ao Jadson por integrar essa banca. E a mensagem que fica é essa, né, professor? Assim, que nós não podemos, especialmente como cientistas do direito, né, como pessoas que estamos em busca do saber, nós não podemos ser levianos e preconceituosos, assim, rotular as coisas. A gente precisa se aprofundar no fenômeno para melhor compreensão. Acredito que é um paradigma aí de complexidade, né, de Gabor. A gente deve evitar visões superficiais, reducionistas, que simplificam muito o processo e que rotulam o processo, especialmente numa sociedade como essa, professor, uma sociedade guiada pela pós-verdade, pela fake news, por informações cada vez mais precárias, né? A fonte do conhecimento, hoje, ela está sendo eclipsada, né, por memes ou por, enfim, 150 caracteres, e a grande massa se guia, muitas vezes, por distorções, porque não tem uma leitura da realidade, não se baseia em fontes sólidas, e isso acaba gerando todo um terraplanismo, né? Toda uma visão muito enviesada, uma visão muito preconceituosa de fenômenos. É algo que nós não queremos na academia. Então, eu gostaria de agradecer aí ao professor Clóvis, a toda a banca, e a vocês que ficaram até agora, né, gente, uma prova de que o espírito acadêmico está aí, né, sempre buscando aí luzes para o futuro, para os novos horizontes. Muito obrigado, pessoal.
Ó, só dizer uma coisa, um dos mais complexos do que você vê agora, ó, a rainha morreu. Aí você vai para um luto mundial, aí vai um presidente fazer o discurso e criar um palanque no dia do luto. É uma coisa que não acontecia. Aí você vê os caras lá da Argentina abrindo cerveja e comemorando, graças a Deus que ela morreu. Né? Assim, né? Por quê? Porque havia um conflito da época das Ilhas Malvinas e de Falkland. Quer dizer, para a Argentina, eles têm ódio ao colonialismo, imperialismo inglês, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que antigamente você não via. Uma pessoa dessa morria, todo mundo ia para lá e os outros ficavam calados. Agora não. O outro o cara, vou abrir um champanhe, graças a Deus que essa velha morreu. Foi assim que o cara falou, que ela morreu. E a gente sabe o histórico disso. Mas antigamente nós víamos isso? Não víamos, gente. Quer dizer, é um momento diferente. Obrigado.